Olá! A aula de hoje tem como tema o desespero em Kierkegaard e tem como base de leitura o livro do próprio Kierkegaard, Desespero Humano. Foi um livro publicado em 1849, então o Kierkegaard está situado ali no século XIX, né? Nasceu em 1813, faleceu em 1855. O Desespero Humano foi publicado em 1849. Eu vou conduzir a aula a partir da leitura de alguns fragmentos do texto, mas primeiramente vou fazer uma breve apresentação do livro. Esse livro, ele é fininho, contudo, em conteúdo filosófico é bastante denso, né? O livro é dividido em duas partes. A primeira parte tem como tema desespero é a doença mortal. Aí é subdividido em livro 1, que trata propriamente do desespero como doença mortal, livro 2, que aborda a universalidade do desespero, e livro 3, que aborda a personificação do desespero. Depois tem a segunda parte, que nós não vamos abordar nessa aula, que trata do desespero e pecado. Mas então nós vamos percorrer esses livros 1, 2 e 3, claro que nessa aula será de forma breve. Quem quiser se aprofundar, vá até o livro, porque pelo menos a leitura não é tão prolongada assim. Mas eu acredito que seriam necessárias algumas releituras para a gente poder ir se aprofundando, né? Bom, então, livro 1. O desespero é a doença mortal. Então, nas palavras do próprio Kierkegaard, na página 19 aqui da minha edição, abre aspas, o homem é uma síntese de infinito e finito, de temporal e eterno, de liberdade e de necessidade. É, em resumo, uma síntese. Fecha aspas. Então, nesse fragmento, a gente já observa a concepção de Kierkegaard sobre o humano, que esse humano ele está dentro de suas limitações humanas e naturais da humanidade. Contudo, Kierkegaard entende que esse homem ele pode estar lançado em algo que ele chama de infinito, que ele chama de eterno, essa capacidade de transcender que somente o homem tem dentro de toda a criação. Então, o Kierkegaard vai dizer que o homem tem a possibilidade de experienciar essa síntese entre a totalidade do seu ser, aspectos que limitam e aspectos que transcendem. O que o homem sente diante de suas contradições? É uma pergunta que a gente pode fazer. Porque se esse homem é uma síntese, essa síntese engloba algumas contradições. Ora, como eu posso ao mesmo tempo ser finito e infinito? Isso não é uma contradição? E o Kierkegaard responde, sim, é uma contradição. E esse humano vive as contradições de sua existência. Então, o que o homem sente diante de suas contradições? Kierkegaard responde, abre aspas, a incapacidade de, pelas suas próprias forças, o eu conseguir equilíbrio e repouso, fecha aspas. Então, o Kierkegaard propõe que ao homem é dado esse poder de ser uma síntese, contudo, por suas próprias forças, ele não chega a essa síntese. Por suas próprias forças, o homem fica fixado em tudo que há de finito, temporal e necessidade, e não se lança para o eterno e para o infinito. Kierkegaard identifica duas formas do verdadeiro desespero, ainda no livro 1, tá? Então, se o desespero é a doença mortal, esse desespero pode ser vivido de duas maneiras, de acordo com Kierkegaard. A primeira maneira é quando não queremos ser nós mesmos, quando queremos a todo custo nos desembaraçar do nosso eu. Então, uma das possibilidades de viver o desespero seria o que hoje talvez a gente poderia chamar de baixa autoestima, né? Aquele rejeitar a si mesmo, rejeitar o seu eu, o seu modo de ser. Numa aula anterior eu falei dos 3 estádios da existência em Kierkegaard. Possivelmente quem não consegue
experienciar a si mesmo como uma boa experiência, quem deseja se desembaraçar do seu eu, possivelmente está no estágio estético, né? Acaba realizando muitas atividades em busca de gratificações imediatas para não se deparar com esse eu que sou e que sofre um tipo de auto-rejeição, né? O desejo de não sermos nós mesmos. É esse uma das possibilidades de desespero. A segunda possibilidade de desespero é quando queremos ser nós mesmos e, no entanto, nos deparamos com nossa incapacidade de alcançar equilíbrio e repouso. Então, ainda existe essa possibilidade que não é uma possibilidade que nos traz paz ainda, né? Eu quero ser eu mesma. Contudo, eu entendo que eu não consigo ser eu mesma e fazer essa síntese e transitar harmoniosamente nas minhas contradições. Por mim mesma, pelas minhas próprias forças, eu não consigo alcançar equilíbrio e repouso na proposição de Kierkegaard. Ainda no livro 1, para Kierkegaard, o desespero se constitui como vantagem para o homem ou como imperfeição? Essa é uma pergunta proposta pelo próprio Kierkegaard. O desespero é uma vantagem ou é uma imperfeição? Bom, para nós, leitores que não nos aprofundamos ainda em Kierkegaard, provavelmente vamos dizer que é ruim, né? Que é uma imperfeição, que o desespero jamais pode ser visto como uma vantagem. Mas o Kierkegaard vai ter um olhar mais filosófico, aprofundado, e eu havia falado em aulas anteriores também que, além de filósofo, ele também é teólogo, então ele vai ter uma perspectiva mais espiritual ou espiritualizada de como lidar com esse desespero, entendendo como vantagem. Bom, então ele mesmo responde: se considerado de maneira abstrata, o desespero é bom, é uma vantagem, pois tira o humano da animalidade e lança esse humano para a espiritualidade. Então, de maneira geral, como uma teoria do desespero, o desespero é bom, porque o desespero coloca o humano frente a si mesmo para fazer escolhas e lançar-se para essa transcendência, essa espiritualidade, esse absoluto, como o próprio Kierkegaard nomeia. Contudo, do ponto de vista do desespero, Contudo, do ponto de vista do indivíduo, o desespero não só é a pior das misérias, como é a nossa perdição. No desespero, vivenciamos o quê? O morrer, continuamente morrer, e isso se transforma em um viver. Então, como experiência, de fato, o desespero é uma experiência muito dolorosa. Para Kierkegaard, o desespero é uma categoria do espírito, que no homem se refere à sua eternidade. Então, Kierkegaard já posiciona que o desespero só existe porque nós, humanos, temos essa qualidade de sermos espírito, ou seja, de transcendermos a nossa naturalidade, a nossa materialidade, e de nos lançarmos ao que ele chama de eternidade. Abre aspas. Desesperar de si mesmo, querer desesperado libertar-se de si mesmo. Essa é a fórmula do desespero, fecha aspas. Então, a contradição se mantém, né? Querer desembaraçar-se de si mesmo, desembaraçar-se do desespero, é esse o desejo humano nunca alcançado, a menos que esse humano anestesie o seu desespero, né? Mais um fragmento do Kierkegaard, abre aspas. Todavia, o homem deseja sempre libertar-se do seu eu, do eu que é, para se tornar um eu de sua invenção. Mas o constrangimento de ser este eu, que não quer ser, é o seu suplício, fecha aspas. Então, aqui o Kierkegaard já coloca esse humano naquele desejo de transcendência, né? Esse humano sempre deseja ser um eu de sua própria invenção, um eu que se supera, que transcende. E a compreensão de que essa transcendência, essa superação nem sempre é possível, pode se tornar um suplício na experiência do homem.
Agora vamos entrar no livro 2, a universalidade do desespero. Como Kierkegaard considera a pessoa que não se dá conta do seu próprio desespero? Abre aspas. O que a maior parte das pessoas não vê é que não ser desesperado, não ter consciência de o ser, é precisamente uma forma de desespero, fecha aspas. Em um fragmento a seguir, abre aspas, desespero é a inconsciência em que todos os homens estão de seu destino espiritual. Então, Kierkegaard já posiciona que não é possível alguém viver sem desespero. Agora, o que é possível é encobrir esse desespero, não enxergar a si mesmo como um ser desesperado, e aí não enxergar a si mesmo como uma possibilidade de transcendência espiritual. Abre aspas, mais um fragmento de Kierkegaard. Mas esta consciência, esta conquista da eternidade só se consegue para lá do desespero. Então o Kierkegaard propõe que sim, é possível chegar a essa síntese, transcender a esse desespero. Kierkegaard considera que seria na solidão que o homem se depara com o seu próprio desespero. A necessidade de solidão revela sempre a nossa possibilidade de sermos espirituais. É na solidão que o homem se consagra a atingir o fim supremo, que é lidar com esse tema da sua eternidade, a vida eterna. Então, o Kierkegaard propõe aqui que para lidar com o desespero, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair do rebanho, sair dessa maioria e me posicionar frente a mim mesmo. A princípio, isso pode produzir um enorme desconforto, aquela enorme sensação de nunca alcançar o que almejo, ou de nunca conseguir um equilíbrio. Contudo, é a partir daí que esse humano lida com seu lado espiritual e aí reúne as forças que só essa espiritualidade poderia oferecer a ele. Livro 3, a personificação do desespero. Então, abre aspas, quanto maior for a vontade, maior a consciência de si mesmo. Então, no livro 3, o Kierkegaard já posiciona essas ideias de vontade, liberdade, a solidão seria o momento de apropriação dessa vontade, dessa liberdade, para esse humano se posicionar frente a si mesmo, tomar decisões, e essas decisões para Kierkegaard podem seguir em direção ao que ele chama de infinito, eterno e absoluto. Para Kierkegaard, viver a vida de todos no meio do rebanho, esse seria o verdadeiro desespero. Já o desespero vivido como uma experiência pessoal coloca o homem frente à impossibilidade e o leva a clamar pelo eterno. O Kierkegaard tem essa dimensão muito poderosa de entender a relação do homem com o eterno, o Deus absoluto. Então ele usa ele usa muitas compreensões a partir da Bíblia Sagrada e, por exemplo, ele diz, como disse Abraão, né, um dos profetas do Antigo Testamento, a Deus tudo é possível. Então, esse desesperado, o que parece impossível para ele, o que ele mais almeja é justamente ser ele mesmo, e ele só pode alcançar isso se ele buscar esse tudo é possível, que só se alcança a partir de uma experiência com o absoluto. Abre aspas, também palavras do Kierkegaard. A salvação é o supremo impossível humano, mas para Deus tudo é possível. Dessa forma, é o combate da fé que luta como louca pelo possível. Fecha aspas. Kierkegaard posiciona então essa concepção de fé, né? Quando esse humano se coloca em solidão, a sós consigo mesmo e com seu desespero, ele vai acionar a sua própria vontade de lançar-se para algo mais que ele é. Ele vai usar a sua liberdade
de fazer esses enfrentamentos e ele vai precisar ter essa fé, acreditar que é possível transcender aos limites que naturalmente são dados a essa humanidade. Mais uma vez, abre aspas, a intervenção do milagre depende acima de tudo de se ter tido a apaixonada compreensão da impossibilidade de socorro e depois da lealdade para com esse poder que nos salvou, fecha aspas. Então, para Kierkegaard, esse transcender aqui nesse fragmento, ele está chamando de milagre, né? Esse transcender ao eu finito, isso é como um milagre. E esse milagre só pode acontecer quando eu tenho plena convicção que pelas minhas próprias forças jamais eu vou ser agraciado por esse milagre. Mas, pela fé, eu aguardo o milagre e uma vez que esse milagre acontece na minha vida, existe uma lealdade a esse poder que me favoreceu com o milagre, ou seja, conseguir realizar a síntese, se é ao mesmo tempo temporal e eterna, se é ao mesmo tempo finitude e infinitude. Para concluir, os que permanecem no rebanho, abre aspas, não fazem a mais leve ideia de ser espírito, de ser esse absoluto que ao homem é dado ser, fecha aspas. Então, o Kierkegaard diz, é preciso sair desse rebanho, é preciso se colocar em um momento de autorreflexão para entender-se como espírito. Mais um fragmento de Kierkegaard. Nós somos uma síntese com a finalidade espiritual. Essa é a nossa estrutura, fecha aspas. Então, no livro 3, o Kierkegaard já traz essa compreensão, essa concepção de humano. Esse humano tem poder de ser essa síntese com finalidade espiritual, ou seja, transcender todas as suas limitações materialmente dadas. E, mais um fragmento, mas o contrário de se desesperar é crer, descendo em si próprio, querendo ser si mesmo, o eu mergulha através de sua própria transparência no poder que lhe deu a existência, fecha aspas. Então, para concluir a aula, em Kierkegaard, o contrário de desesperar é crer. É crer na possibilidade dessa síntese, é crer na possibilidade desse humano transcender-se junto a um absoluto e ter ali uma experiência de maior liberdade e ter ali uma experiência de eternidade e ter a experiência de estar unida a esse absoluto. Somente aí esse humano encontraria equilíbrio. Essa é a proposição de Kierkegaard que queríamos percorrer nessa aula e nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.